Humanas está de volta com o nosso convidado, Carlos Muri. No episódio passado, ele trouxe fez a gente refletir. Verdade. Gente, eu tô me recuperando. Tô me recuperando. A gente começou assim, no simples. Era só para ele falar sobre a paixão dele, sobre a filosofia. E nos levou a caminhos aí bem profundos. A semente de mostarda virou uma árvore grande, Nossa, né? que árvore, que árvore. Pois é. Carlos, fala aqui pra gente, de onde que nasceu esse Dr. Pacioli? Essa história é boa. Modéstia à parte, eu gosto desse nome. Inclusive, o sócio que tá comigo agora nessa empreitada, no começo ele achava engraçado, né? Mas depois ele foi entendendo o espírito desse nome, né? Porque, por exemplo, vou citar aqui algumas plataformas de educação, de empreendedorismo, né? Por exemplo, você tem o G4 lá do Thales Gomes, que é uma formação de grandes empresários hoje e tudo mais. Esse ecossistema, esses profissionais, eles sempre falam de finanças, não só de finanças, né? Mas da vida do empreendedor, e eles utilizam essa metáfora que a gente pega da vida física nossa, que é o quê? Dores. Né? Então a gente fala que o empreendedor, na hora de empreender, ele tem dores. Muitas, inclusive. Exatamente, né? Ontem eu vi uma notícia, acho que foi no Jornal da Cultura que eu vi, falando que esse ano já surgiram mais de 2,5 milhões de empresários no Brasil. Pequenos e médios empresários. Exato. Então, assim, esse pessoal está sedento de soluções e de remédio para suas dores. E, dentro do contexto brasileiro, a gente costuma usar esse pronome de tratamento, né, doutor, para algumas profissões de uma forma mais constante que outras, né? Então, por exemplo, a gente chama o advogado de doutor e chama o médico de doutor. Né? Então, o doutor Pacioli, né, o Luca Pacioli, foi um frade franciscano lá na Idade Média que inventou o método das partidas dobradas, que na contabilidade, basicamente, é aquele sistema de débito e crédito. Né? Vocês estão lembrando aí da aula de contabilidade da faculdade, né? Já. Então, o responsável por isso foi um frade franciscano chamado Luca Pacioli. E aí eu falei, nada melhor do que o doutor das finanças chamar doutor Pacioli. Né? Então, o doutor vem com essa ideia de resolver as dores do empresário e o Pacioli falando da especialidade desse doutor, que são as finanças. Né? Então, o doutor Pacioli nasce isso. E aí, se você que já viu aí os 2 episódios anteriores, você vai ver que a gente falou do quê? De fé e de filosofia. Todo frade franciscano, principalmente na Idade Média, era um cara de fé, logicamente, um frade, né, um irmão, e estudava filosofia. Filosofia era o arroz com feijão do povo, né, na Idade Média, ali na época de grande apogeu da Igreja Católica na história, né. Então, se você junta o Dr. Pacioli, né, que é o cara que entende finanças, que tem fé e sabe de filosofia, você cria um canal com 3 frentes, que foi aonde surgiu o Dr. Pacioli. Então, quem é o Dr. Pacioli? É um cara que fala de fé, de questões filosóficas e de finanças. É isso que eu quero. Boa. Eu quero saber como é que você junta essas 3 coisas que... Vou me colocar no lugar de leiga, né? Parecem tão diferentes, né? E quando se conectam. E como elas se conectam, né? No seu trabalho. Inclusive, eu, modéstia à parte, tô achando que é uma proposta, assim, um tanto diferente, que nem o algoritmo do YouTube tá entendendo direito. Ele tá confuso. Porque o meu canal pessoal lá do YouTube... ele tá com dificuldades de entregar o conteúdo, porque ele tá falando, mas peraí, esse cara fala de fé, de filosofia ou de economia? O que ele fala, né? Então, inclusive, agora, nesse momento, até pra me ajudar aí na repercussão das redes sociais, você que tá me assistindo, depois você segue lá. A gente vai deixar aqui, ó, isso na é ótimo, isso é você... ótimo. Né? O @Dr. Pacioli, né? Mas se escreve Dr. Pacioli, né? Ele é da consultoria financeira. Mas, como é que dá para integrar tudo isso, né? Essa foi a pergunta de você, né? Bem, nossa, tem várias formas da gente integrar tudo isso, né? Se a gente for pegar um pouco aí do episódio anterior, não sei se foi o segundo ou o primeiro, eu citei um filósofo que também era economista, que foi o Karl Marx. Sim. Né?
ele, em tese, não tinha a dimensão de fé, né? Mas ele já misturava fé e filosofia. Depois tem o próprio Dr. Pacioli que misturava tudo isso, né? Sim. Porque ele precisava ajudar o Dr. Pacioli, ó, o Luca Pacioli, porque ele precisava ajudar a igreja a lidar com o patrimônio da época, né? Se a gente for um tanto lá atrás ainda, e agora aqui eu vou pisar mais uma vez no território da fé, se a gente for ver lá, existem diversas linhas de teologia que, quando vão falar do milagre da multiplicação dos pães de Jesus, tem gente que pega e anula totalmente o fator ali de milagre científico, né, que é fazer surgir pão. Tem gente que anula totalmente isso e vai dizer que Jesus promoveu ali um milagre econômico, né? E tem os que compatibilizam as duas coisas, ou seja, não anulam a capacidade de Deus fazer chover pão, mas também tem uma interpretação simbólica desse episódio, né? Jesus ali deu uma aula de economia, né? Porque, de certa forma, e aqui eu não estou ignorando a capacidade de Deus fazer ou não chover pão, não vou nem entrar nessa seara porque é uma discussão teológica, aqui a gente não vai ter tempo para isso. Mas o fato é que Jesus também, nas pregações do evangelho, nos ensinava economia, né? Então, quando você tem Jesus no meio de uma multidão, né? E ali algumas curiosidades teológicas, né? 5 pães e 2 peixes, né? Se você somar, isso dá 7, que é o número da plenitude, né? Então, simbolicamente, vem um menino com 5 pães e 2 peixes, né? O que o escritor do evangelho está querendo dizer? Que existia ali alimento suficiente se fosse devidamente partilhado. Aí você fala, nossa, doutor Pacioli, mas você tá falando o quê? De comunismo? Né? Que é para todo mundo sair distribuindo tudo que tem? Não necessariamente, até porque essa palavra comunismo ela é extremamente maculada na nossa atualidade, né? O que Jesus pregava era o espírito de comunidade, né? Comunidade. Tanto é que lá no Ato dos Apóstolos falava-se que os seguidores de Jesus tinham tudo em comum e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Então, se você não tiver devidamente avisado, você vai falar, nossa, isso era comunismo. Não é comunismo, é espírito de comunidade. Em outro episódio, Paulo vai dizer, quem não trabalha não deve comer. Ou seja, peraí, não é porque você está na comunidade que você vai ficar encostado, né? Então, você tem o contraponto para dizer que Jesus, quando a gente fala que ele é Deus, não é porque ele é uma figura do céu que desceu e que só mexe com religião. Não, Jesus é Deus porque ele nos ensina a lidar com as diversas esferas da dinâmica humana. Então, quando Jesus faz essa questão dos pães, ele está sendo economista. Ele está ensinando economia para nós. Ele está dizendo que se todos se empenham e se todos dentro do coração têm a sensibilidade que para todos continuarem produzindo de forma adequada, é importante que todos tenham acesso aos recursos mínimos, isso é bom para a sociedade, né? Porque todos produzem, logo a gente consegue consumir melhor, a gente consegue produzir melhor e todos vão ficando felizes, né? Sim. Então, essa é a ideia. Quando a gente fala, dá para linkar aí fé, economia e tudo mais, dá. Sempre dá, né? Porque quando a gente fala que Deus é porque ele nos ensina a ser humano em todas as nossas dimensões, né? Então, basicamente isso, né? Por exemplo, Jesus nos ensina a respeitar as instituições, né? Quando fala, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Ou seja, não fica tomando a fé como uma desculpa para não respeitar as convenções dos homens. E outra coisa, né? Os denários sempre presentes nas parábolas, né? Pois Nunca exatamente. se descartou o aspecto econômico também, né? Exato. Então, isso é uma constante, né? Enfim, não tem como não compatibilizar esses assuntos, né? A filosofia sempre vai lidar com economia, a economia também vai lidar com filosofia, né? Tanto é que, por exemplo, a gente tem uma corrente de pensamento, tanto na filosofia como na economia, que são os utilitaristas, né? Jeremy Bentham, John Stuart Mill, são autores de economia e de filosofia,
né, que estão ali interligados, e muitos deles eram homens de fé, inclusive, né? Então, tá tudo muito amarrado, entrelaçado, e a filosofia sendo mãe desses conhecimentos todos aí sempre, né? E a fé correndo ali também por fora, desde muito cedo, né? Tanto é que os gregos eram pessoas que acreditavam em deuses, né? Eram politeístas, né? Mas isso daí tá sempre junto, não tem como fugir disso aí, né? Muito bom, Carlos. A gente vai ficando cada vez mais assim, envolvida. De reflexão. A gente tá... Como eu tô vendo algumas propagandas atualmente no Instagram, né? É pedrada atrás de pedrada. Pedrada atrás de pedrada. Eu nem recuperei do episódio passado, cara já me solta uma dessa aqui, ó. É interessante, né? Essa questão, por exemplo, dos números, né? A escritura, se você parar um pouco pra olhar, assim, a simbologia dos números, né? Tem muita... O 7 é o número da plenitude, né? Você tem... pessoal que fala lá no Apocalipse, né, do 666, o pessoal tem um medo terrível, né? Mas o número 6, por exemplo, é um número que remete ao número do homem, né? O homem é criado no 6º dia, então no hebraico, né, lá no aramaico e tudo mais, você não tinha essa figura que a gente tem do superlativo, né? Por exemplo, grandioso, grandiosíssimo. Você não tem essa figura. Então, quando você queria dar ênfase numa coisa, você falava 3 vezes. Então, o número 666 quer dizer a autoafirmação do homem e o não ceder a Deus, né? Então, quando eu ponho 3 vezes o 6, o número do imperador 3 vezes o 6 é que ele se autoafirmava e ignorava o papel de Deus naquela sociedade. Então, são exemplos de como os números, a fé e a filosofia vão se misturando aí, né? Hoje a gente vai sair daqui já querendo estudar filosofia. Verdade. Pega essa, Coach Mirim. É muita coisa. E incrível. Você tava falando de transição, né? Que eu tô aí na idade quase doenta, né? Do quase você tá doente. Quase, cara. Eu tô quase, tô no quase. Você tá ali. com 35, você 35. fechou o seu 5º setênio, né? Que a gente fala na antroposofia também, que é outra coisa que eu amo. Virgem, olha. Faz tanto sentido. E daqui a pouco tô chegando no ENTA, e esses dias eu fui ver lá, quando eu tava fazendo meu perfil lá nas redes pra consultoria, eu fiquei impressionado, porque eu já posso dizer que eu tenho 15 anos de experiência de mercado. Eu falei, gente, 15 anos de experiência? Eu falei, eu tô ficando, olha, eu tô avançando mesmo. Tá. Porque eu fui ver com calma lá o meu perfil profissional, e eu entrei na Sabesp como estagiário de RI no ano de 2010. Aí, 15 anos atrás. 15 anos, então com 15 anos eu já tava brincando ali de traduzir ata de reunião com o investidor. Então, você vai ver, essa responsabilidade vai aumentando, vai aumentando. Eu até fiz um post no LinkedIn, 1º de agosto, eu completei 30 anos de vida profissional. 30 anos do meu primeiro registro em carteira, aquela carteira azul que nem existe mais, acho, olha né? só. É uma caminhada de respeito, hein? É um soco, assim. E você falou que veio do financeiro também, né? Assim, você passou eu vim de mercado financeiro. Os últimos 12 anos de vida corporativa foram numa instituição financeira, mas eu passei pela indústria, passei por serviços, passei por educação corporativa. Se querem alguém habilitada para falar de RH, já Peter passou em Parker, vários setores, né? Vários, conhece todo tipo de dinâmica aí. Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Bem isso. Nossa, eu era um fãzaço assim do Homem-Aranha. Eu adoro também. Nossa Senhora. Dos heróis é o meu preferido. O meu roteiro de discernimento vocacional passa pelo Homem-Aranha 2 todinho do Tobey Maguire lá. Todinho. Desculpa, gente. Mas eu é sou o melhor Homem-Aranha. Saudosista. Mas ele foi o melhor Homem-Aranha forever. Estourado. Assim. Também acho. Gente, eu não acompanhei do caso. Vale a pena. Não, isso não. Muito bem, então voltamos agora na quarta-feira. Às vezes dá a caixa de Lego bagunçou, a gente tá aqui na reflexão que a gente dá umas bugadas. Onde é que eu tô? Mas quarta-feira, às 12h30, estamos de volta pra gente falar do nosso último episódio. Com certeza, já vamos ficar com saudades. Estamos aí, a gente volta outra hora, né? E vamos em busca de mais reflexões. Maravilha. Nos vemos mais.